Prova corrigida e dessa vez a escolhida foi Câmara de Sara Santa Catarina, uma prova feita pela Banca Unesc e é realizada dia 10 de março agora de 2024. Enfim, antes de continuar, já deixa seu curtir e também segue esse canal porque aqui você encontra conteúdo com excelência e muita qualidade na parte exatas para concursos. Mas enfim, vamos dar uma olhada então nesta prova, tá? Escutem, a prova são 10 questões, tá? A prova são 10 questões. Das 10 questões, a primeira era essa aqui, ó. Flávia preparou três bolos iguais, dividiu cada um em 20 pedaços, também iguais, e deu 3/5 dos pedaços para vender na festinha da igreja. Com essas informações, o que eu posso afirmar, né? A Flávia ficou com quantos bolos? Enfim, é um problema que envolve frações, ok? O que eu faria primeiro? Bom, cada bolo tem 20 pedaços. Então, a primeira providência eu ia pegar 20, multiplicar por 3, que são 3 bolos, e vou encontrar no total 60 pedaços, né? E aí, o que ele faz? Ele pega 3/5 e vende na festinha. Então, o que eu calcularia agora? Calcularia 3/5 de 60 vezes 60, né? 60 dividido por 5 vai dar exatamente 12. E 12 vezes 3 é igual a 36. Então, isso aqui são os pedaços de bolo que ela vendeu, né? Se ela vendeu 36, portanto, ela ficou com 24 pedaços, né? 24 foi o que ela ficou. Ok? Mas enfim, vamos lá. Letra A, Flávia ficou com 32 pedaços. Não, letra B. Flávia ficou com o bolo inteiro. Cara, ela até ficou com o bolo inteiro e um pouquinho mais. Essa questão até que não tá, o português dela tá meio embaçado, mas eu vou dar uma olhada em outras alternativas. Flávia ficou com 18 pedaços de bolo. Não. Flávia não conseguiu ficar com o bolo inteiro. Ela conseguiu sim. Flávia ficou com o bolo inteiro mais 4 pedaços. Então o gabarito é letra E de Espanha, né? Vamos marcar aqui. Letra E de Espanha. Enfim, essa foi a primeira questão. Ok? Muito bem. Se bem que, se você fez essa prova, tome cuidado que a letra B também tecnicamente estaria certa, né? Mas enfim, a mais correta é a letra E de Espanha. Vamos à segunda questão. Luana gastou 60% das economias para fazer uma viagem, sendo 35% desse valor foi investido em passagens aéreas. Ele quer saber qual é a porcentagem em passagem aérea. Uma questão de porcentagem, né? Então, em passagens aéreas, foi 35% de do total. E qual era o total? 60%, né, das economias. Então é só calcular 35% de 60%. Eu, quando multiplico porcentagem, eu gosto de botar na forma decimal. Então vou colocar 0,35, que multiplica 0,6. Né? Repara que eu tenho três casas decimais, ok? E aí, eu vou fazer 35 vezes 6. 6 vezes 5 é 30, vai 3. 6 vezes 3 é 18. 18 somado com 3 é 21. Como tem três casas decimais, vai dar 0,210. Multiplica por 100 para botar em termos percentuais e tu vai descobrir 21%. Ok? Então, essa aqui foi a segunda questão. O gabarito era a letra A de Alemanha. Vou até trocar de cor aqui. Vamos lá. Gabarito, letra A de Alemanha. Viram essa? Vamos à terceira questão, então. A terceira questão diz o seguinte: Gustavo estava fazendo uma viagem de 358 quilômetros, mas após percorrer 325 quilômetros, seu carro deu um defeito. Então, ele mesmo consertou e andou mais 31.800 metros, até que parasse de vez. Se o restante da viagem teve que fazer a pé, ele quer saber quanto que ele caminhou a pé. Então, essa questão bem legal, um probleminha, né? Envolve um pouquinho de mudança oh meu Deus do céu, me fugiu o nome. Ah, depois vem, né? Mas enfim, eu ia falar grandeza, não é? Unidades, né? Unidade de medida. Ah, mas enfim, o que que ele caminhou a pé? A pé eu vou pegar a distância total, que é a distância total, 358 quilômetros, e vou tirar o que ele andou de carro, 325. E vou tirar também o que ele andou com carro quebrado, né? Que era com carro bom, com carro quebrado. Carro quebrado é 31.800 metros, ou seja, 31,8
Tá tudo em quilômetro, né? Então, no final, vai dar 358 menos 325 menos 31. Vou pegar 358 e vou tirar essa parte negativa aqui, ó. 325 somado com 31 vai dar 356,8. Logo daqui vai dar para descobrir que a pé, ele andou 1,2 quilômetros ou 1.200 metros, tá? O gabarito está como 1,2 quilômetros, então o gabarito nesse caso, essa terceira questão, seria a letra A de Alemanha, ok? Vamos à quarta questão desta prova. Essa função aqui descreve a trajetória de uma bola em que foi jogada para cima e ao atingir o ponto máximo, isso é bem importante, ao atingir o ponto máximo, ela ficou parada. E ele quer saber o seguinte, e em cima de um muro. Ele quer saber quanto mede o muro, né? Então, o muro seria a altura máxima dada pela bola, já que é uma parábola. Repara que o gráfico, uma função do segundo grau, é uma parábola com cavidade voltada para baixo, né? A altura máxima vai ter exatamente no vértice aqui, ó, tá? E ele quer saber a altura do muro, então aqui é o y do vértice, essa é a altura do muro, tá joia? Como é que calcula y do vértice mesmo? Vamos lembrar? Y do vértice é menos delta sobre 4a, né? Então, nesse caso, vai ser menos, quem é delta? É b quadrado menos 4ac sobre 4a. Tá joia? E agora? Agora vamos calcular quem é o A, quem é o B, quem é o C. Deixa eu só pegar aqui de novo. Vou fazer aqui embaixo, tá? Então, o Y do vértice, quem vai ser? Vai ser menos. Quem que é o B nesse caso? O B é 2 positivo, então é 2 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é o A? O A é menos 1, é o termo que multiplica x ao quadrado, e o C é o 3 dividido por 4 vezes menos 1, que é o A. 4 vezes menos 1, né? Então, aqui vai ficar menos, abre parênteses, vai ficar 2 ao quadrado é 4, menos com menos é mais 12, dividido por 4, que multiplica menos 1, menos 4. Olha que legal, menos com menos é mais, então a resposta vai dar 16, dividido por 4, e isso é igual a 4. Então, o que é 4? É o y do vértice, nesse caso, é o muro, a altura máxima do muro que a bola ficou em cima dele. Então, nesse caso, o gabarito era a letra C, e essa era a nossa quarta questão, ok? Vamos à quinta. A quinta questão, deixa eu apagar isso aqui que não precisa. A quinta questão. Se Carlos considera que a equação 150x mais 1.200 descreve o gasto que ele terá com uma festa de acordo com o número x de convidados. E a pergunta é qual é a quantidade x se o gasto é 21.450. Então ele fala que o gasto é igual a 21.450. E ele me dá o gasto em função da quantidade X de convidados. E ele fala que esse gasto, em razão à quantidade X, é 150x mais 1.200. E agora, como é que a gente resolve isso, né? A gente vai literalmente 150x mais 1.200 é igual, ó, 150x mais 1.200 tem que ser exatamente 21.450. Vou botar aqui igual 21.450. Passo 1.200 com sinal de menos, então vai ficar 150x é igual 21.450 menos 1.200 vai dar 20.250. 20.250. E agora, eu vou até pegar outra cor, vou pegar a cor verde aqui, ó. Vamos separar um canto e fazer as contas, né? Então, eu vou pegar esse azul mais claro. Vou pegar 20.250, fazer aqui no canto, 20.250 e vou dividir por 150. Bom, cabe uma vez que daria 150, 150 e sobram 52.
Abaixo 5. Chega a caber quantas vezes? Cabe 3, que dá 450. Então, vou botar aqui, cabe 3 vezes. 3 que multiplica 150 é 450. E sobram 75. Abaixa esse último zero aqui, ó. Né? Cabe quantas vezes? Cabe exatamente 5, que vai dar 750. E zerou. Né? Então você vai descobrir nesse caso que a quantidade de convidados, a quantidade X de convidados, eram 135. Então, essa quinta questão vai no gabarito e marcava a letra A de Alemanha, como eu vou marcar aqui, ok? Então, até aqui foi metade da prova. Vamos continuar vendo a sexta questão. Uma confecção tem um determinado número de costureiras que produzem 500 camisas em 2 dias. Para entregar uma encomenda de 2.500 camisas em 5 dias, o proprietário contratou mais 2 funcionárias. Quantas costureiras trabalhavam no início? Bom, regra de 3. Qual é a ideia do texto? Qual é a ação? A ação é produzir camisas, tá? Como é que eu falo para vocês fazerem regra de 3 de maneira mais rápida? Deixa a ação como última grandeza. Então, a ação que eu vou colocar aqui, ó, a ação vai ser a última grandeza que vai entrar à minha direita. E essa ação é o quê? É produzir camisas. Então, camisas é a última grandeza, tá? Quais são as outras grandezas que eu tenho? Eu tenho a grandeza costureiras e tenho a grandeza dias, tá? Como é que faz um pouquinho mais rápido? Vamos lá. Eu tenho X costureiras que em 2 dias fazem 500 camisas. A pergunta é: se forem 2.500 camisas, e forem 5 dias, e eu aumentar as costureiras para 2, né, eu vou precisar de 2 costureiras a mais, ele pergunta quantas costureiras trabalhavam no início, tá joia? Como é que eu faço nesse caso? Ó, lembrando, vou até pegar a caneta, vou até afinar um pouquinho a caneta. Quando eu pego regra de 3 e eu sei qual é a ação, a gente vai multiplicar em linha até chegar na ação e depois multiplicar cruzado. Então aqui a gente vai multiplicar em linha, chegou na ação, multiplica cruzado. Tá joia? Então vamos lá. Como é que faria então? Faria assim, ó. X que multiplica 2, estou multiplicando essa linha primeiro, ó. Que multiplica 2.500, multiplica 2.500, é igual a x mais 2, entre parênteses, que multiplica 5, que multiplica 500 também, né? E olha que legal, 5 vezes 500 é 2.500, simplifica aqui, ó. Então vai sobrar x vezes 2 é 2x. Isso é igual a x mais 2. Passo o x para lá com um sinal de menos, vou descobrir então que x é igual a 2. O que é x igual a 2? É quantas costureiras tinham no início? 2. E depois passam para 2 mais 2, 4. Mas enfim, a pergunta era quantas tinham no início. Então a resposta dessa sexta questão era a letra A de Alemanha. Viram isso? Vamos à sétima questão. Qual das proposições abaixo é classificada como composta, né? Composta tem que ter conectivos, duas ideias diferentes, e o gabarito é a letra B de Brasil. Essa aqui nem vou fazer muito esforço. Por quê? Porque a letra A é uma frase simples, a letra B é simples, a letra C é simples, a letra E é categórica, né? Tem quantificador, e a categórica com quantificador não é considerada composta. Então, o gabarito letra B, muito bem. Vamos à próxima. O gráfico abaixo traz os dados obtidos no censo de 2022. Ele pergunta quem é a mediana. Então, repara que eu tenho apenas 5 elementos no meu conjunto, né? Então, a mediana é o cara que vai estar no meio. Quem é o cara que está no meio? Se eu tenho 5 elementos, 5 mais 1 é 6, divide por 2, é o cara que está na terceira posição. O x3 é terceira posição, né? Então, a primeira posição está aqui, ó. 2.418.000. A segunda posição é 2.428.000. E a terceira posição, quem é a terceira posição? É 2.800.000, que é Brasília. Então, o gabarito é Brasília, letra B de Brasil. Essa questão de estatística também bem legal, né?
Vamos à nona questão. A nona questão, ele pergunta o seguinte: a tabela verdade é um instrumento utilizado, né, na lógica. Muito bem. Ele quer que você complete e me diga qual é essa coluna de cima para baixo. Vem cá, se eu vou completar, olha o que que ele me fez. Ele me deu a frase P, V, V, F, F. Me deu a frase Q, V, F, V, F. A negação de P pegou essa coluna aqui e trocou os sinais, muito bem. A negação de Q pegou essa coluna e trocou os sinais. Aí ele montou P e Q. Quando é que uma frase ligada por E é verdade? Só tem um caso, ambos os conjuntos têm que ser. Aí montou uma frase com ou, quando é que ou é verdade? Basta um. Só que eu tenho que olhar para essas duas colunas, não P e não Q, e ele já montou para mim. No final, olha que ele só pede. Ele pede que você pegue essa coluna e coloque uma condicional entre as duas. Vem cá, quando é que a condicional é falsa? Só tem um caso, que é o caso Vera Fischer, que é onde eu tenho exatamente na primeira linha, né? Então, na primeira linha vai dar falsa, e nenhuma outra linha eu tenho Vera Fischer, então os demais vão dar verdade. Então, isso é uma coisa que tem que saber, tá? Verdade implicando em falsa é o único caso que é falso. Que então esse aqui a gente conhece como caso Vera Fischer, né? Então na condicional, apenas esse caso. Então o gabarito nesse caso da nona era a letra E de Espanha. Pode ver, ó. F, V, V e V. Ok? Vamos então à última questão, a 10ª questão de geometria muito legal, que diz o seguinte: uma fábrica de leite achocolatado decidiu fazer uma caixa comemorativa em forma de um prisma pentagonal. Se A igual a 7, ele pergunta qual é o volume do achocolatado. Bom, primeiro, se é volume de prisma é sempre área da base vezes a altura, né? Só que a base, ela é um pentágono. Como é que calcula a área de pentágono? Se eu pegar o pentágono e dividir em 5 triângulos aqui assim, ó, tá vendo, ó? Eu podia calcular a área de um triângulo, a área de um único triângulo e multiplicar por 5. Então, a área da base, que é o que? A área do pentágono, né, que ele vai brincar, vou até colocar aqui, ó, área da base. Nesse caso, a figura é um pentágono, ó, ok? Vai ser 5 vezes a área desse triângulo que está aqui, ó. Vou até colocar numa outra cor, que é esse triângulo que está aqui, ó. Ok? 5 vezes a área desse triângulo. Como é que se calcula a área de triângulo? É base. Quem é a base nesse caso? A base é 15 vezes a altura. Quem é a altura? A altura é esse apótema que está aqui. E o cara disse que o apótema vale 7. Então é 15 vezes 7 dividido por 2. Né? Então é 5 vezes esse valor aqui. Ó. Ok? Bom, 15 vezes 7 vai dar 105. 105 multiplica 5 vai dar 525 sobre 2. Tá joia? Então vamos lá. No final, quem é o volume do prisma? É a área da base. Quem é a área da base? 525 dividido por 2, que multiplica a altura do prisma. Quem é a altura do prisma? É 20. Olha que legal. 20 dividido por 2 dá para simplificar, e eu vou fazer isso sim. 20 dividido por 2 é 1, e aqui é 10. Né? Então vai sobrar 525 vezes 10. Então o volume do prisma que ele tanto queria saber é 525 que multiplica 10. E aí vou descobrir que o volume é igual a 5.250 centímetros cúbicos. Tá joia? Mas o cara quer saber em litro. Litro é decímetro cúbico. Então, isso aqui basta dividir por 1.000. Vai encontrar 5,25 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 5,25 litros. Tá joia? E aí vai no gabarito e marca a letra C, 5,25. Muito bem feita também. Então, essa foi a prova. Lembrando, essa prova foi a prova da Câmara de Sara, Santa Catarina. A banca feita foi a Unesp e o assunto era raciocínio lógico. Eu espero que vocês tenham gostado, compreendido cada um desses pontos, tá joia? E é assim mesmo que a gente vai crescendo. Então, a gente vai fazer questões e fortalecer a base aqui. Por isso que eu sempre peço, pegue lápis, papel, caneta e sempre muita ação, porque aqui a gente realmente vai trabalhar, ok? Deixo vocês com um grande abraço e até sempre o nosso próximo encontro.